Fala moçada do Sanaflix, hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos mais deliciosos da pneumologia, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. E apesar de ser super prevalente, eu ainda vejo muitas vezes o aluno e até mesmo o médico derrapando na forma correta de definir DPOC. Então, não cai nessa bobeira, presta atenção que a gente vai revisar desde a definição, os principais fatores de risco, e você vai esquecer que é só tabagismo relacionado a DPOC, como faz o diagnóstico correto, classificação e, por fim, o tratamento dos pacientes com DPOC. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu defino essa doença tão prevalente? Primeiro passo é lembrar que o paciente tem sintomas respiratórios crônicos, tá? O paciente quase sempre vai ter dispneia, vai ter tosse, tosse crônica, vai ter momentos de piora e de melhora. Esse paciente tem necessariamente, isso aqui é uma condição sine qua non, precisa ter limitação ao fluxo aéreo fixa, eu vou mostrar para vocês depois. Tem que ter alterações da via aérea e dos alvéolos, olha só, o cigarro ou qualquer outro agente que lesa o pulmão, ele lesa desde a via aérea até a pequena via aérea distal e até a nossa parte mais nobre do pulmão, que é o alvéolo. E, por último, tem que haver uma exposição significativa a gases ou partículas nocivas. Beleza? Então, com isso, você já consegue expandir os teus horizontes do ponto de vista de definição de DPOC. Tá? Então, na sequência, por que a gente não fala, Felipe, então, de enfisema, bronquite crônica? Eu lembro que o meu avô, ele tinha bronquite crônica, minha avó tinha enfisema. Por que eu não falo mais sobre isso em DPOC? Então, na prática, não é que a gente não fala mais, é porque mudou a definição e eu vou mostrar para vocês como interpretar isso da forma mais adequada. Por exemplo, aqui a gente tinha a foto típica do paciente com bronquite, que era aquele sujeito que tossia, 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 tinha secreção, piorava de manhã, era um tossidor crônico. Essa é a definição, mas na prática é o tossidor crônico. É aquele vozinho que sempre que você ia na casa dele, ele estava tossindo. Ora um pouco pior, ora um pouco melhor. Então, bronquite crônica nada mais é do que um processo inflamatório crônico da via aérea. Essa ainda não é a definição de DPOC. O outro polo que sempre ensinam para a gente, ou ensinavam na faculdade, é aquele polo enfisematoso, aquele sujeito consumido, com alargamento do espaço aéreo distal. O paciente quase sempre que não tinha fibrose, mas que quando você olhava o exame de imagem, estava cheio de enfisema centrolobular, às vezes até enfisema panlobular, beleza? Mais uma vez, isso é um dado histológico, isso não define a doença. Então, como é que eu defino essa doença se não é nem bronquite e também não é enfisema? A definição de DPOC atual, ela não faz referência a esses dois termos, mas sim a presença de obstrução fixa ao fluxo aéreo após o uso de broncolatador, ou seja, uma definição espirométrica. A relação VF1 sobre CVF é menor que 0,7. Olha só, não preciso falar de bronquite, não preciso falar de enfisema, eu só preciso ter um paciente com exposição à partícula nociva, que tenha sintomas e que na espirometria a relação VF1 sobre CVF pós-broncodilatador, eu estou enfatizando isso porque isso é super importante, inclusive é cobrado em prova, tem que ser pós-broncodilatador e tem que ser obstrução fixa, relação menor que 0,7. Com isso, a gente consegue chegar ao termo mais preciso para DPOC. E aí, do ponto de vista histológico, olha só que interessante. Esse aqui, galera, é o interstício. Isso aqui é onde fica a fibra elástica do pulmão. E aqui é o bronquíolo, que é o espaço terminal, é o espaço mais próximo da pequena via aérea, está dentro do lóbulo secundário. Então, lembra que quando você tem ruptura dessas fibras aqui, a via aérea fica flácida, ela não consegue esvaziar, ela perde o elástico. É como se você pegasse uma bexiga e fosse esticando, esticando até ela perder o elástico. É isso que leva à obstrução fixa no paciente com DPOC. Beleza? Então, pensando de um modo geral nos mecanismos relacionados ao paciente com DPOC, eu já comentei com vocês, ó, bronquite crônica, hipersecreção, tosse produtiva, o vozinho que sempre que você vai na casa dele, ele está tossindo, ora pior, ora melhor. E quais são os outros mecanismos? Doença ou inflamação da pequena via aérea, junto com enfisema. Isso tudo cursa com piora da troca gasosa, hiperinsuflação e limitação fixa ao fluxo aéreo. O que vai ocasionar no final de todos esses fenômenos? Dispneia, que é o achado mais comum relacionado à DPOC. É o paciente que começa a cansar para subir uma escada e daqui a pouco ele está cansado para tomar banho.
Beleza? Com isso a gente resume os mecanismos. E quais são os fatores de risco? Porque eu sempre lembro do tabagismo. Beleza, tabagismo é o mais comum, mas muitas vezes até no ambiente de trabalho, seja um ambiente interno ou externo, esses pacientes podem se expor a substâncias que também lesam o pulmão. Por exemplo, quem mora em região fria pode usar aquecimento por queima de biomassa dentro de casa. Isso também está relacionado à lesão do pulmão. Além disso, o dado genético é super importante. Processo infeccioso, quem tem bronquiolite na infância, quem já teve tuberculose, quem mora em condições socioeconômicas ruins. E, por último, que é uma coisa que está sendo muito estudada hoje em dia, o envelhecimento pulmonar também está relacionado à formação ou leva a doenças obstrutivas, como o caso de DPOC. Beleza, até que está muito tranquilo. Então, como é que eu chego ao diagnóstico preciso dessa situação? História clínica, exposição compatível e a espirometria, que tem que necessariamente ter uma fase com broncodilatador, e a relação VF1 sobre CVF tem que ser menor que 0,7. Com isso, eu fecho o diagnóstico, pessoal. Eu posso ter apoio de exame de imagem? Posso. Por exemplo, o raio-x é um belo exame. E aí, quando você olha para o raio-x, olha só o aumento da transparência que acontece. Olha o diafragma como está rechaçado para baixo. A área cardíaca que está meio, um coração meio em gota, aumento dos espaços intercostais. Olha o tamanho desse espaço intercostal. Então, quando você olha para o exame de imagem, você tem pistas diagnósticas. Mas, mais uma vez, o dado funcional é fundamental para o diagnóstico. Beleza, mas eu tenho um exame melhor para avaliar do que o raio-x? Tem. Tomografia de tórax, exame excelente, aumenta a acurácia da avaliação. Então, por exemplo, olha o aspecto do enfisema centrolobular. É isso aqui, é como se fosse um ruído de traça. A traça foi lá e roeu aquelas estruturas centrolobulares do lobo secundário, ele fica absolutamente destruído. E o predomínio, pessoal, é exatamente em campos superiores. Então, por que eu preciso solicitar uma tomografia? Porque esse paciente tem um risco mais alto, por exemplo, de câncer de pulmão. Às vezes, na tomografia, você identifica um nódulo de vidro fosco. Então, não é um exame supérfluo, que muitas vezes, dentro de um programa de rastreio, você pode solicitar a tomografia para seguimento desses pacientes. Lembrando, mais uma vez, que o diagnóstico é espirométrico, não adianta ter só a tomografia. Às vezes, esse paciente com esse mesmo achado tomográfico, você vai para a espirometria, ela está absolutamente normal. Então, você não chama de DPOC. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu avalio, então, globalmente esse paciente? Sempre checar gravidade do distúrbio obstrutivo, os sintomas que o paciente apresenta, a frequência de exacerbação. Então, tem que checar, olha, seu João, nos últimos 12 meses, quantas vezes o senhor teve exacerbação, piora dos seus sintomas? Tem que sempre fazer essa pergunta. E presença de comorbidade, porque quem fuma pode ter câncer, pode ter doença oclusiva, por exemplo, periférica, arterial periférica, pode ter AVC, pode ter doença coronariana, então sempre tem que acessar as comorbidades, que são muito comuns relacionadas ao paciente com DPOC, tá bom? Então, você falou de classificação espirométrica. Como é que eu faço isso na prática? Solicita a espirometria. E aí você vai checar o VF1 do paciente, volume expiratório forçado no primeiro segundo. Se ele está acima de 80, eu classifico como grau 1. Se ele está entre 50 e 79, grau 2. Entre 30 e 49, grau 3. E, por último, grau 4, quando ele está abaixo de 30%. E é óbvio que quanto pior essa escala, mais grave é esse paciente. Mais provavelmente, ou seja, mais sintomático esse paciente vai ser, provavelmente. Por que eu estou falando provavelmente? Porque, às vezes, o paciente que tem uma baita obstrução, ele tem menos sintomas do que o paciente que tem uma obstrução meio bobinha. Então, na prática, quanto pior a obstrução, na maioria das vezes, piora o sintoma. Beleza? Então, ó, sequência. Como é que eu defino, então, a dispneia do paciente? Dispneia grau 0 é o paciente que só cansa para fazer atividade física. Isso é o que todo mundo deveria ter. Beleza? E qual que é o grau 1? Grau 1 é o sujeito que vai subir uma escada, uma ladeira, um aclive, e ele fica cansado. Beleza? A dispneia é pouco limitante, mas quando ele sobe, ele pega um degrauzinho, ele já fica cansado. E quem que é o 2? O 2 é quando o seu João está andando com a Dona Maria, por exemplo, para fazer a feira, e a Dona Maria dispara na frente e ele fica para trás. Ele não consegue acompanhar o passo de uma pessoa com a mesma idade. Essa é a dispneia grau 2. E qual que é a dispneia MRC 3? É aquele sujeito que anda um quarteirão e fica cansado. Andou um quarteirão, parou, esse paciente tem dispneia MMRC 3. E como é que é o 4, Felipe? O 4 é o mais grave.
É o sujeito que não consegue sair de casa, é o sujeito que cansa para tomar banho, às vezes ele cansa até em repouso, pessoal. Então, essa classificação de dispneia é absolutamente fundamental, porque é a partir dela que a gente consegue juntar os sintomas e exacerbações e classificar adequadamente o paciente no grupo A, B, C ou D, porque é a partir disso que eu trato o paciente. Então, tá bom, como é que eu classifico, então, meu paciente? Olha só, quem está lá no quadradinho A ou C é aquele sujeito que tem poucos sintomas, ou seja, ele tem MRC 0 ou 1. É o sujeito que, no máximo, no pior dos cenários, ele cansa quando ele sobe a ladeira. Ele é A ou ele é C. E aquele sujeito que cansa mais, ele é B ou ele é D. Por exemplo, o sujeito que está lá na feira e anda mais devagar, que é a esposa, ele é B ou D. Beleza, até aqui está tudo tranquilo. Mas como é que eu defino quem está na prateleira de baixo ou na prateleira de cima? Pergunta para ele o número de exacerbações nos últimos 12 meses. Por exemplo, quem teve uma exacerbação sem necessidade de internação, esse paciente ou ele é A ou ele é B. Agora, aquele paciente que teve 2 ou mais exacerbações ou que teve exacerbação grave, precisou ficar internado, ele é C ou ele é D. Então, exemplo disso para ficar claro. Se o paciente cansa, por exemplo, para sair de casa, ele está necessariamente no B ou no D. Beleza. Agora, como é que eu defino se ele está na prateleira de cima ou de baixo? Eu pergunto para ele, seu João, o senhor precisou ir ao hospital, tomar antibiótico, ficar internado? Ele vai responder para você, fiquei 3 vezes internado nos últimos 12 meses. Então, ele sobe para a prateleira de cima. Ele é classificado como Gold D. É muito simples fazer isso. Se ele simplesmente cansasse, mas não foi internado, não teve exacerbação, ele seria um Gold B. Beleza? Ficou claro? Acho que agora ficou bem tranquilo para todo mundo. Então, se a gente tivesse uma imagem, uma imagem geral, um overview do que a gente fez até agora, basicamente é exposição, sintomas, solicitou a espirometria, tem lá pós-broncodilatador uma relação VF1 sobre CVF menor que 0,7, estratificamos do ponto de vista de VF1, se é 1, 2, 3 ou 4, e por último, a gente classificou ele dentro do nosso quadrinho mágico ABCD. É isso que vocês vão ter que fazer na prática de vocês. Simples, tranquilo, sem problema. Agora vocês vão se deparar com o tratamento do paciente. Lembrar sempre de reduzir os sintomas, porque o paciente, na maioria das vezes, ele cansa para fazer atividade. Então, aliviar sintomas, melhorar a tolerância aos exercícios, então tem que ter a reabilitação pulmonar, melhorar o estado geral do paciente, tratar comorbidades, tá? Lembrar sempre de prevenir a progressão da doença, então tem que interromper o tabagismo, tem que prevenir exacerbações, porque exacerbação, ele corre risco de morrer. E com isso, juntando todas essas medidas, a gente consegue globalmente reduzir a mortalidade do paciente. Então, esse é o pacote de intervenções que você precisa fazer em todo paciente com o diagnóstico de DPOC. Tranquilo? Então, vamos montar o nosso plano terapêutico para ficar mais claro na cabeça de todo mundo. Das medidas não farmacológicas, olha aqui para mim, olha só, cessação do tabagismo, atividade física, reabilitação pulmonar, fundamental. Tratamento farmacológico, eu vou já mostrar para vocês. Lembrar de vacinar o paciente. Se o paciente exacerbou, ele precisa usar, na maioria das vezes, ventilação não invasiva. E, por último, tem a opção cirúrgica, mas é uma opção muito restrita que a gente não vê muito na nossa prática diária, beleza? Então, foca no tratamento não farmacológico para todos, tratamento farmacológico quando precisa e o tratamento cirúrgico fica à exceção da nossa regra, beleza? Então, vamos lá, vacinação, sempre lembrar de influenza, vacina para influenza todo ano e pneumocócica a cada 5 anos, a depender da idade do paciente, tem que vacinar, diminui a chance de pneumonia, diminui a chance de infecções virais, isso é fundamental para esse grupo de paciente. Reabilitação serve para quebrar esse ciclo vicioso do paciente que fica cansado, para de fazer atividade física e piora consequentemente da dispneia por sarcopenia. Então, o paciente tem que sair do sedentarismo, tem que sair do descondicionamento físico para melhorar da dispneia. Caso contrário, ele fica nesse loop negativo, piorando com o passar do tempo. Essa reabilitação pulmonar é fundamental para todos os pacientes, beleza? E oxigenoterapia, para quem que eu prescrevo? Para todo mundo? Lógico que não. Sempre solicitar gasometria arterial para os pacientes que têm saturação periférica menor que 92. E quando o PO2 for menor que 55 ou saturação menor que 88, tá? Esses pacientes vão precisar de oxigênio domiciliar de
longa data, porque isso reduz a mortalidade. E aí tem um subgrupo que também se beneficia disso, que são aqueles pacientes que têm uma PO2 entre 56 e 59 e que tem cor pulmonar, ou seja, tem disfunção de câmeras direitas por conta da hipoxemia. Se você olhar para esse gráfico, existe redução, ó, esse grupo aqui tracejado, que usou oxigênio dentro das situações apontadas, eles têm um aumento da sobrevida. Ou seja, eu aumento a mortalidade do paciente com DPOC, dando oxigênio para quem precisa, e 2, interrompendo o tabagismo de todos, sempre. Não esqueçam disso. Beleza? Então vamos lá, tratamento de manutenção. Se a gente seguiu todo o nosso fluxo, a gente já sabe quem que é A, quem que é B, quem que é C e quem que é D. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as medidas terapêuticas dentro do grupo A. Quem que é o grupo A, Felipe? Quem não exacerba e quem tem pouca dispneia. Esses pacientes têm baixo risco de exacerbação e poucos sintomáticos. Então, como é que eu faço com esse subgrupo que parece ser um subgrupo mais tranquilo? Broncodilatador, inclusive broncodilatador de curta duração. Tá certo? E sempre reavaliando. Se o paciente não melhora da dispneia, eu posso colocar um outro broncodilatador. Ou se simplesmente o paciente não tem dispneia, eu nem sequer preciso tratá-lo. Beleza? Subgrupo tranquilo, que a gente deveria sempre diagnosticar os pacientes nessa fase. Beleza? Grupo B, classificação B. Quem que são esses pacientes? Eles são mais sintomáticos, mas eles exacerbam pouco. Então, eu preciso tratar de fato a dispneia desses pacientes. Como é que eu faço isso? Eu preciso dar broncodilatador, agora não mais de curta duração, mas sim broncodilatador de longa duração. Eu posso começar com LABA ou com LAMA. O que é o LABA? É o agonista, é o beta-agonista de longa duração. E o que é o LAMA? É o antimuscarínico de longa duração. Posso dar o LABA, posso dar o LAMA, é absolutamente indiferente e sempre reavaliar a resposta do paciente. Se ele não melhora da dispneia, combina as duas drogas e ele provavelmente vai melhorar dos sintomas. Beleza? Então, quem tem dispneia, eu preciso investir em broncodilatação. Inclusive, quando associo essas duas drogas, eu tenho um efeito de potencializar o efeito terapêutico de um e do outro. Quer dizer, LABA mais LAMA é superior a LABA ou LAMA isolado. Agora, como é que eu faço no grupo C? O grupo C é aquele paciente que exacerba e tem pouca dispneia. Então, aqui a gente já muda um pouquinho o cenário. Necessariamente aqui eu preciso da LAMA. Por quê? Porque o antimuscarínico de longa duração, ele tem um efeito em reduzir a exacerbação. Então, eu sempre começo com LAMA, não deu certo, eu associo LABA com LAMA, ou se esse paciente tiver, por exemplo, uma história de asma na infância, atopia, um overlap de asma com DPOC, eu posso tentar para ele LABA mais corticoide inalatório. Nunca corticoide inalatório isolado, tá certo? Então começa com LAMA, não deu LAMA com LABA, ou eventualmente se tiver histórico de asma, história de atopia, você pode lançar a mão de LABA com corticoide inalatório. Grupo C encerrado, vamos para o grupo D, que é o que a gente não quer tratar, porque esses pacientes são mais graves. Eles exacerbam e têm muitos sintomas. Como é que eu inicio o tratamento nesse grupo, Felipe? LABA mais LAMA. Eu já começo dando porrada no tratamento. Combino duas drogas broncodilatadoras. Lembrando que o LAMA tem ação em diminuir a chance de exacerbação. Beleza. Se o paciente melhora, ótimo. Se ele não melhora, eu já associo LABA mais LAMA com corticoide inalatório. E se o paciente continua exacerbando, eu tenho a opção de associar macrolídeo, por exemplo, azitromicina, segunda, quarta e sexta, ou eventualmente o roflumilast, que é uma medicação que dá muita diarreia, mas a gente pode tentar utilizar essa medicação para alguns pacientes, é um subgrupo muito seleto que se beneficia de roflumilast. Mas cuidado, esse é o pior subgrupo, porque esses pacientes têm muita exacerbação. Tem sintoma de dispneia, exacerbam muito, vão para o hospital, então a gente precisa tratar com mais carinho, e é por isso que eu abro o meu arsenal terapêutico para esse perfil de paciente. Beleza? Então, resumindo o que a gente viu na aula de hoje. Definição adequada, saber o que é enfisema, o que é bronquite crônica e o que é que de fato é DPOC, quais são os principais fatores de risco, saindo dessa coisa de tabagismo, somente tabagismo, como que eu faço o diagnóstico correto, classificação e tratamento. Moçada, a gente revisou tudo isso e se vocês tiverem alguma dúvida, sempre consultem esse documento do GOLD, que é um documento internacional e é ele que dá todas as diretrizes para o tratamento de pacientes com DPOC. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula, talvez falando sobre exacerbação
de DPOC. Tchau, tchau, abraço para todo mundo.